Olá a todos, como estão? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos aí cumprindo adequadamente as medidas, as orientações das autoridades de saúde, né? Como sabem, estamos vivendo um momento de distanciamento social e infelizmente temos que nos adaptar. Para mim tem sido uma dificuldade muito grande, nunca fui um youtuber, nunca tive muita facilidade em fazer gravações de lives, gravação de vídeo, mas estou tentando me adequar aqui também, assim como todos os outros professores, e vamos tentar adequar, tentar buscar ferramentas para que o prejuízo seja um pouco menor aí. Eu sei que muitos têm tido muita dificuldade com algumas peças, alguns estão indo muito bem, estão se virando muito bem nesse período, mas outros estão tendo um pouquinho mais de dificuldade, o que é natural, já que as nossas aulas são umas aulas um pouquinho diferentes, sai um pouco da rotina que vocês estavam acostumados no curso IP. Tá? Então, a partir de agora, eu estarei gravando alguns vídeos, né, para tentar facilitar um pouco nesse período, né? Vou continuar mandando os materiais, como eu já envio, e a gente vai discutir um pouquinho esse material aqui através desses vídeos que serão disponibilizados no AVA. Vocês já sabem que temos agora um portal, né? Um ambiente virtual de aprendizagem, onde as aulas serão disponibilizadas, certo? Na verdade, eu vou disponibilizar o link lá e essa aula será disponibilizada pelo YouTube, certo? Estou tentando me adequar, peço desculpas, eu não tenho uma estrutura, não tenho uma facilidade tão grande assim com vídeos, mas a gente está tentando trabalhar aí de uma forma que melhore um pouco para todo mundo, certo? Tá? Então vamos lá, a gente vai começar agora hoje, que é uma peça de algo que vocês já viram comigo inclusive no último semestre, né? Quando a gente começou a estudar lá no finalzinho do semestre, a gente falou um pouquinho disso, que é o recurso em sentido estrito, certo? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos recursos do processo penal, certo? E os recursos não têm muita dificuldade além daquilo que nós já vimos. A redação é parecida, as fundamentações são muito parecidas, certo? Mas existem algumas peculiaridades que a gente deve observar em cada peça, tá? A primeira delas que a gente vai trabalhar agora é o recurso em sentido estrito, certo? Nós já estudamos o recurso em sentido estrito. Se vocês se recordam, lá no finalzinho do semestre, acredito até que tenha sido na última aula, nós trabalhamos um pouquinho com isso, certo? Então, vocês já têm o material, eu até aconselho que revejam aquele material que eu passei, principalmente a teoria geral dos recursos do processo penal, deem aquela revisada nesse material que agora vai ser muito importante, certo? Tá? Então a gente vai falar agora um pouquinho de recurso no sentido estrito. O recurso no sentido estrito vocês também vão encontrar aí na doutrina, que ele é chamado de rese, certo? R-E-S-E, ou seja, rese, tá? Esse recurso para o processo penal, ele equivale aí ao que vocês têm no processo civil, que talvez vocês já tenham visto no processo civil, ao agravo de instrumento, tá? Ao agravo de instrumento. Via de regra, o recurso em sentido estrito, ele serve aí para atacar uma decisão interlocutória. Se lembram do que são decisões interlocutórias? São aquelas decisões intermediárias, não são aquelas decisões que não têm o poder de sentença, certo? Tá? Então, o recurso em sentido estrito, via de regra, tem essa finalidade, atacar as decisões interlocutórias. Para identificar o recurso em sentido estrito, não é tão difícil assim, é muito simples. Por quê? Porque existe um rol taxativo, certo? Nós temos aí 24 incisos, não sei se os senhores se recordam lá daquele conteúdo que a gente já passou, lá do artigo 581 do Código de Processo Penal, nós temos aí 24 incisos que determinam quais são as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Então, basicamente, ao se deparar com um problema, nós vamos ler um probleminha ali no final, mas ao se deparar com um problema, nós teremos que identificar alguma dessas hipóteses. E quais são essas hipóteses?
Vamos lá. A primeira, que não receber a denúncia ou a queixa. Então, aquela decisão interlocutória que não recebe a denúncia ou queixa naquela linha do tempo nossa. Se o problema falar de uma decisão desse tipo, você sabe que é uma rese. Você sabe que é um recurso em sentido estrito. Tá? O segunda hipótese, que concluir pela incompetência do juízo. Ou seja, naquele caso onde houver um incidente de competência, onde for decidir se o juiz é competente ou não, se houver a decisão de incompetência, à medida que o meio processual adequado que você vai utilizar é o recurso em sentido estrito, certo? Terceiro, que julgar procedente as exceções, salva de suspeição. Quarto, que pronunciar o réu. Olha que interessante aqui. Lá no procedimento do júri, lembram-se do procedimento do júri? Naquela decisão que termina, decisão que tem o pronunciamento ali, onde o juiz pronuncia o réu, tem aquela sentença de pronúncia, em vez de ser uma apelação, você vai entrar com um recurso em sentido estrito, certo? Tá? Vamos lá. 5. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar idônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então, nessas hipóteses aqui, o recurso cabível também é o recurso em sentido estrito. Temos o inciso 6 aqui que foi revogado, certo? Inciso 7, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Lembra-se, já falamos sobre fiança. Que decretar a prescrição ou julgar por outro meio extinta a punibilidade. Então, extinção de punibilidade, cabe recurso em sentido estrito. Que indeferir pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Que conceder ou negar a revogação de suspensão condicional da pena. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Que anular processo de instrução criminal todo em parte, que incluir jurado na lista geral deste excluir, que denegar apelação ou julgar deserta, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, que decidir sobre a unificação das penas, que decidir incidente de falsidade, que decretar medida de segurança, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver a substituição ou medida de segurança, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, e por último, que converter a multa de detenção ou prisão simples, certo? Então, sempre que a gente se deparar com alguma decisão desse tipo aqui no processo, se a gente olhar a decisão lá e tá nesse rol taxativo, lembrando que esse rol é taxativo, não dá para criar nenhuma outra hipótese, só será cabível nessas hipóteses previstas aqui. Sempre que houver alguma decisão nesse sentido, nós temos um recurso em sentido estrito. Nós temos a possibilidade de entrar com recurso em sentido estrito. Correto? Tá? Então, para identificar a peça, como eu já havia dito, é muito simples. Você lê o problema, você lê a situação lá. E nesse problema ele fala de uma dessas hipóteses, então nós sabemos que a medida cabível, que a nossa peça agora será um recurso em sentido estrito. Tranquilo? Legal, né? Então, é muito simples a identificação, tá? Então, a base legal dele está lá prevista no artigo 581 do Código de Processo Penal, certo? Tá? E o objetivo é sempre reformar essa decisão, tá? Então, sempre qual será o objetivo? Reformar aquela decisão. Se for uma decisão aqui que, por exemplo, vamos olhar aqui uma decisão que pronunciou o réu, você tem o seu cliente lá, e o seu cliente foi pronunciado, teve a decisão de pronúncia, ou seja, ele terminou aquela primeira fase do júri, do procedimento do júri, e ele foi pronunciado, ele vai ser julgado, será julgado aí no tribunal do júri, você pode recorrer dessa decisão. Você não concorda com aquela decisão, você pode recorrer dela. E qual é o recurso cabível? Você vai entrar com o rese, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Então, aqui sempre nós teremos, as nossas teses sempre serão argumentar contra aquela decisão. Então, se você tem uma decisão de pronúncia, por exemplo, certo? Você vai ter que argumentar no seu problema o porquê que aquela decisão não cabe à pronúncia. De repente, o juiz entendeu que o caso foi um homicídio doloso, mas tudo leva a crer que foi um homicídio culposo, certo?
então ele não deve ser julgado no tribunal do júri. E aí você vai explicar isso, nesse recurso que você vai entrar, você vai explicar isso ao Tribunal de Justiça, o porquê que essa decisão deve ser reformada. Tranquilo? Então essa é a nossa tese de defesa, esse é o nosso direito ali quando a gente vai fundamentar o nosso pedido. Certo? Tá? Aqui também tem prazo. Tá? Como todas as peças aí no processo penal, a maioria das peças, ela possui um prazo. Tá? Em regra, esse prazo ele é de 5 dias. Nós temos aí 5 dias, tá? 5 dias para interposição do recurso e 2 dias para as razões. O que significa isso? Por que tem 2 prazos aqui? Tá? Quando a gente entra em recursos no processo penal, eu falei um pouquinho disso, talvez vocês se recordem, que nós temos aí a opção do juízo de retratação, tá? Então aqui sempre haverá a possibilidade de você, você interpor o recurso, tá? Você interpõe o recurso para quem? Para o juiz que deu a decisão, certo? Então se o juiz que deu aquela decisão, por exemplo, a decisão de pronúncia, foi o juiz da primeira vara criminal de Suzano, então você vai interpor esse recurso para o juiz da primeira vara criminal de Suzano, correto? Então a interposição, o endereçamento lá que a gente vai colocar é para o juiz da primeira vara criminal de Suzano. Tranquilo? E aí você tem um prazo para fazer isso. O prazo é o quê? De 5 dias da publicação da decisão. Então se o juiz publicou a decisão no dia 13, certo? No dia 13, você tem 5 dias aí para publicar, para interpor o seu recurso. Via de regra, o seu recurso vai acabar aí lá no dia 18. Por exemplo, se a decisão foi interposta, foi publicada, saiu a publicação aí no dia 12, certo? Então você conta dia 13, 14, 15, 16 e, aliás, no dia 17 temos aí o nosso último dia, 5 dias, tranquilo? E aí nós temos mais 2 dias para interpor as razões. E o que significa isso? Após interpor o recurso, via de regra, após o juiz receber esse recurso, ele vai ter que decidir se ele vai receber ou não o recurso. Decidindo sobre esse recurso, vai sair uma nova publicação e quando sair essa publicação você vai ter mais 2 dias para apresentar as razões, ou seja, para apresentar os seus fundamentos do recurso. Então na prática acaba sendo aí 2 peças processuais. Via de regra, como funciona na prática? Na prática a gente sempre faz junto, tá? A gente sempre faz junto, contando aí o prazo da interposição, certo? E como fica a nossa peça? Ela fica um pouquinho diferente da que vocês já estão acostumados a fazer, tá bom? Então aqui nós temos a estrutura básica da peça. Se repararem, o começo é exatamente igual. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal aí, da comarca tal, certo? Tá? Então a peça deve ser interposta aí para o juízo da decisão, tranquilo? Aqui nós temos aí a indicação do processo, tá? Temos aí então como vem. Você vai colocar o nome do seu cliente, já qualificado nos autos, não precisa fazer a qualificação dele novamente. Vem a presença de Vossa Excelência por seu advogado interpor recurso em sentido estrito com fundamento, artigo 581, e você vai colocar aqui o inciso que você está fundamentando. Você vai ver qual é o inciso lá do 581, onde ele está ali determinado aquela possibilidade daquele recurso e vai fundamentar nele ali, certo? Tá? Do Código de Processo Penal. E aí vem aqui embaixo, requer que Vossa Excelência se retrate de sua decisão nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Caso não haja retratação, requer que seja processado e encaminhado o recurso com as inclusas razões ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aqui acabou a sua peça. Você já vai assinar. Você vai colocar com marca e data e acabou essa primeira parte da peça, certo? E essa primeira parte aqui, essa primeira parte que nós temos aqui, certo? Aqui que eu estou destacando para vocês. Aqui essa primeira parte da peça é a interposição. É o que nós chamamos de peça de interposição, tá? Então você vai fazer essa peça, essa primeira parte, que é a interposição do recurso. E aí na outra página, você vem com as razões do recurso, certo? Você vem com uma outra página e vem lá, razões de recurso em sentido estrito. No início da página você coloca assim, vem egrégio Tribunal de Justiça,
colenda Câmara, douto Procurador de Justiça. Isso aqui são os cumprimentos, tá? Você está cumprimentando a Câmara que vai julgar esse processo, certo? E aí vem ali no começo, em que pese o respeitável decisão do excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal da comarca tal, a decisão, esta merece ser reformada pelas razões a seguir expostas. E aí você vem com a sua peça em si. E aqui você vem aqui e explica os fatos da mesma forma que a gente vinha fazendo anteriormente. Você vai pegar o problema e vai resumir o problema aqui, trazer o problema novamente, certo? Vai falar sobre os fatos do direito. E aqui é a mesma coisa que a gente já falou dos direitos. Aqui nessa parte aqui, basicamente, você vai atacar apenas aquele inciso. Você vai indicar o inciso que você está questionando, que você está recorrendo, né? E dele você vai fundamentar, você vai dissertar, você vai falar sobre ele por que essa decisão deve ser reformada. Você vai explicar por que você quer a reforma dessa decisão, certo? Tá? Não tem muita dificuldade, é bem simples até. E aí no final a gente vem da mesma forma, com o pedido. E qual o pedido? Diante do exposto, requer a vossas excelências, faltou um S aqui em vossas excelências, que seja conhecido e provido recurso para que a reforma, para que a respeitosa decisão seja reformada a fim de... E aí você vai explicar o que você quer. Se você está falando de uma decisão de pronúncia, você vai explicar que ele não seja pronunciado e que os autos sejam remetidos à comarca aí para competente, a vara criminal, para ser julgado por um outro crime que seja que você está defendendo. Tranquilo? Termos em que pede deferimento. Aí no final, novamente, comarca e data, advogado e OAB. A comarca é a comarca onde você está atuando. Se o problema geralmente te dá essa comarca, né? Se o problema falar que o caso, a decisão é da comarca de Suzano, você vai colocar a comarca de Suzano. E a data? A data é necessário fazer a contagem do prazo nos termos que o problema está pedindo. Se o problema pedir aí no prazo, para que você interponha o recurso no prazo e as razões do prazo da interposição, o prazo aqui vai ser de 5 dias. Então você vai contar 5 dias, contados aí 5 dias corridos, lembrando que não existe prazo em dias úteis no processo penal, são 5 dias corridos, e aí você vai datar, colocar a data certinho aqui, certo? É bem simples, é só seguir aí mais ou menos conforme a gente está instruindo aqui no problema, seguir o material, vocês não terão muita dificuldade, tá bom? Então, depois disso, nós temos o nosso problema, tá? Nós temos o nosso problema, como é sempre, aquele probleminha que vocês vão fazer a peça e estarão me enviando, tá? Então, como que está no probleminha lá? Marilda, atrasada para um importante compromisso profissional, dirige seu carro bastante preocupada, mas respeitando os limites de velocidade em uma via de mão dupla na comarca de Suzano. Comarca de Suzano. Então aqui, ó, nós já temos o local do endereçamento, certo? Então vamos lá. Marilda decide ultrapassar o carro à sua frente, o qual estava abaixo da velocidade permitida. Para realizar a referida manobra, entretanto, Marilda não liga a respectiva seta luminosa sinalizadora do veículo e, no momento da ultrapassagem, vem a atingir Carlos, motociclista, que em alta velocidade conduzia sua moto no sentido oposto da via, certo? Então ela foi realizar uma ultrapassagem e acabou chocando com uma motocicleta, certo? Não obstante a presteza no socorro que veio após o chamado da própria Marilda, ou seja, ela chamou o socorro, né? Ele está falando que ela chamou o socorro. Então, via de regra, ela ligou, acionou o 90 aí, acionou o corpo de bombeiro para que seja feito o resgate do cidadão lá. Carlos, lógico, e aqui, das demais testemunhas, Carlos falece em razão dos ferimentos, certo? Então, em razão dos ferimentos, Carlos veio a óbito, tá? Instaurado o respectivo inquérito policial, após o curso das investigações, o Ministério Público decide oferecer denúncia contra Marilda, imputando-lhe a prática de delito de homicídio doloso simples na modalidade de dolo eventual, tá? Então aí é o artigo 121 combinado com o artigo 18, parte final, tá? Ambos do Código Penal. Argumentou o ilustre membro do Ministério Público
a imprevisão de Marilda acerca do resultado que poderia causar ou não ligar a seta do veículo para realizar a ultrapassagem, além de não atentar para o trânsito em sentido contrário. Então, na cabeça do louco do promotor aí, o acidente só ocorreu porque ela não ligou a seta e também não se atentou ali que vinha outra pessoa na contramão. Então, com isso, ela teve uma intenção ali, na modalidade de dolo eventual, de cometer um crime de homicídio. Né? Bom, então vamos lá. A denúncia foi recebida pelo juiz competente e todos os atos processuais exigidos em lei foram regularmente praticados. Então aqui falou que teve toda aquela instrução processual normal, tá? O processo transitou, percorreu normalmente aí, não teve nenhuma novidade. Isso significa o quê? Que não há nulidade para ser discutida nesse momento. Tranquilo? Então, fim da instrução probatória, o juiz competente em decisão devidamente fundamentada decidiu pronunciar Marilda pelo crime apontado na inicial acusatória. Então aqui estamos diante de o quê? De uma decisão de pronúncia. Contra a decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito? Se você der uma olhadinha ali no nosso artigo que a gente está falando lá, eu acho que tem algum inciso que fala sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O advogado de Marilda é intimado da referida decisão em 6 de setembro de 2019, certo? 6 de setembro de 2019, tá aqui a data. Então, você vai contar seu prazo a partir de que dia? A partir de que dia você conta? Levando em consideração que foi uma sexta-feira, certo? Então, se for uma sexta-feira, o prazo vai ser começar a contar a partir de quando? A partir da segunda, certo? Tá? Atento ao caso apresentado e tendo como base apenas os elementos fornecidos, elabora o recurso cabível e dá-te com o último dia do prazo para interposição. Então, qual será o último dia do prazo da interposição? Provavelmente isso daí vai acabar numa sexta-feira, né? Fazer aquela contagem, já que inicia na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Que dia que vai cair essa sexta aí? Considerando aqui que o dia que você foi intimado da decisão foi no dia 6, então sábado é dia 7, domingo é dia 8. Então você vai contar seu prazo a partir de que dia? Do dia 9, né? Lembra-se disso? Então aqui nós temos a data, certo? Tá? Então aqui nós temos o nosso problema. Os senhores já têm o modelinho da peça aqui para vocês copiarem, certo? Então agora é só trabalhar, tá bom? Estou à disposição no nosso portal AVA. Os senhores verão que tem uma opção lá para se comunicar comigo. Então, se tiver alguma dúvida, pode enviar pelo AVA, tá? Eu estou respondendo assim na medida do possível, tentando trabalhar, ficar online a maior parte do tempo possível. Então, estou sempre respondendo, certo? Tá? Qualquer coisa, podem me questionar também pelo aquele e-mail que vocês já estavam enviando as peças, tá bom? Eu estou definindo aqui, mas provavelmente eu vou receber essas peças por e-mail também, tá? Mas eu vou precisar que vocês deem uma passadinha no AVA todo mundo, para dar aquele okzinho lá, para poder marcar que todo mundo assistiu essa aula, para todo mundo ter esse conteúdo aí, tá bom? Para poder atribuir a presença de vocês, certo? Então se cuidem, estou à disposição, tá? E bom trabalho a todos.